Nós temos estudado nas escolas dominicais, nós temos estudado um pouco sobre culto público. Culto público, elementos do culto público ou questões na adoração pública que não são necessariamente elementos do culto público, mas são como que extensões que compõem, né, a adoração pública a Deus. Hoje nós falaremos sobre um deles, não é, que visam várias coisas na adoração pública e que contribui demais no culto público, com a edificação, com a instrução e questões dessa natureza, bem como aspecto doxológico de louvor a Deus, que é o que nós chamamos de confissão da nossa fé no nosso boletim. Confissão da nossa fé seria a confissão de fé, a confissão da nossa fé na adoração pública. E como nós temos feito, nós sempre temos lido catecismos, tanto da nossa igreja como os catecismos de Heidelberg, nós temos lido a Confissão de Fé de Westminster, Credo Niceno, Credo Apostólico, e são tantos documentos confessionais históricos que nós temos nos utilizado para o culto público, para a edificação e instrução da igreja através desses padrões doutrinários. E quando nós pensamos sobre credo, ou catecismo, confissão, algumas pessoas acham isso de fato muito estranho, Quando você pensa assim, catecismo, aí o pessoal pensa, igreja católica. Isso é negócio de igreja católica, catecismo é igreja católica. Mas não tem nada a ver, Catecismo tem o sentido de instrução, um material que é de fato usado para a instrução da igreja. Então temos o catecismo maior, breve catecismo de Westminster, credo, aí muita gente pensa, coisa de igreja católica. Não, credo é uma declaração de fé e de crença nossa a respeito daquilo que a Escritura ensina. Então os credos são uma concisa declaração de fé e de crença. É exatamente isto que é o credo. Quando nós encontramos e apresentamos em algumas expressões claras, diretas, simples, acerca dos ensinamentos da Escritura Sagrada. Então o credo é isso. O termo credo ele justamente deriva de uma palavra latina que significa eu creio. É exatamente isto. Então nós falamos, o credo apostólico, aqui como faremos no culto público à noite. Então o credo é isto. Então, há catecismos, há credos, há confissões, que são padrões doutrinários que nós nos utilizamos para diversos fins, inclusive na adoração pública. Mas no que diz respeito aos credos, eles foram escritos originalmente na igreja primitiva como declarações para serem confessadas durante o rito do batismo, pelo adulto que recebia o batismo ou pelos pais de crentes de filhos que receberiam o batismo, Então, normalmente, os credos, eles eram utilizados para isto, e os credos na igreja, eles têm uma estrutura que seria uma espécie de estrutura trinitária, Ou seja, eles fazem afirmações bíblicas com respeito à natureza e os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no sair da terra, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Então são declarações que apresentam realmente verdades gloriosas acerca de Deus, das suas obras, de quem é o Deus Trino revelado na Escritura, e nós encontramos isto. Então, disto nós nos utilizamos, e a Igreja de Cristo se utiliza disto há séculos. Então, os credos e as confissões, eles abrangem um sistema de referência que a pessoa pode confessar publicamente e também tê-lo em mente ao estudar as Escrituras em particular. Então, eles são muito úteis, tanto para os meus deveres particulares, como para os meus deveres públicos. Então, os credos, eles realmente são muito importantes. Eles também são muito importantes, credos e confissões, para guardar a igreja de heresias e para guiar também os crentes na verdadeira fé ou ortodoxia. Então, ele pode nos livrar de falsos ensinos e pode nos conduzir à verdade. Nós não ficamos livres, para pensar livremente. Não, há padrões que foram bem consolidados e que há séculos permanecem como colunas muito firmes que declaram a verdade da Escritura. Então, os nossos padrões doutrinários, por exemplo, eles possuem autoridade, e uma autoridade que não é
inerente deles mesmos, como que se fluísse dos próprios padrões, mas é uma autoridade sobre nós que é relativa ou derivada. De onde? Da Escritura Sagrada. Porque todos esses padrões, credos, catecismos, confissões, estão baseados na Escritura Sagrada. Então, é justamente da Escritura que flui a sua autoridade e declarações claras, firmes e bíblicas sobre a nossa fé. Então, é justamente isso que nós encontramos. Então, nos livra da heresia. Você olha para os padrões, comparando com a Escritura, você olha para falsos ensinos e você imediatamente, não, isso aqui não deve ser aprovado. E me conduz também a compreender a verdade ortodoxa. Então, é fundamental. Mas algumas pessoas por aí argumentam que esses credos, eles não devem ser usados na igreja. Algumas pessoas que dizem o seguinte: não temos nenhum credo, exceto Cristo e a sua palavra. Isso é o credo de algumas pessoas, viu? São as palavras de algumas pessoas. Por aí, em várias igrejas. Você vai falar sobre catecismo, confissão, credo? Não. Não temos nenhum credo além de Cristo e a sua palavra. Nós não aceitamos isto. Só que isto da boca para fora. Porque, como vai dizer Carl Trueman nesse livro aqui, O Imperativo Confessional, um livro muito bom que eu recomendo, o Imperativo Confessional, ele vai apresentar com muita clareza. Todo mundo tem um credo. A diferença está naqueles que possuem um credo ou catecismos escritos para o exame público da igreja e tudo, e aqueles que não possuem padrões confessionais escritos, mas estão aqui. Se você perguntar para essas igrejas que não têm credos e confissões por aí, ou não aprovam, você pergunta: o que é que você crê sobre Deus? Ele vai dizer: Deus é isso, 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 isso. E sobre o Espírito? Isso, isso. Sobre a igreja? Isso. Sobre conversão? Isso, isso. Eu creio nisso. Ou seja, eles possuem declarações, mas a diferença é: nós temos padrões escritos, enquanto eles não possuem padrões escritos. Esta é a distinção. Mas todo mundo possui. Então, quando se fala em credos, ou eu tenho um credo que é somente nenhum credo exceto Cristo e sua palavra, isso é somente da boca para fora. A realidade é que eles creem em alguma coisa. Creem em alguma coisa. Então, essa posição, no entanto, ela também revela algo. Ela vai desconsiderar o fato de que a Escritura ordena aos cristãos, nós, a nos submetermos ao ensino e pregação da palavra de Deus através de presbíteros ordenados, ou pastores, os quais são chamados para explicar quem é Cristo e o que significa a sua palavra. Então vejam, a igreja de Cristo é chamada a isto, a se submeter a este ensino. E este ensino, ele acontece através da pregação pública da palavra, através do ensino público da palavra, bem como através daqueles que foram chamados a escrever a vontade de Deus, as doutrinas, para o nosso ensino e para a nossa edificação também. Então, esses padrões servem como se estivéssemos ouvindo ministros da palavra, mestres da palavra, nos ensinando algo acerca da própria palavra. E é justamente isso que nós encontramos nos padrões doutrinários que nós adotamos. Nós somos grandemente ensinados por estes homens do passado. Então, os credos e confissões, eles escritos e estabelecidos pelos oficiais da igreja de eras passadas, à semelhança da pregação, explicam as doutrinas essenciais da Bíblia. Semelhante em certo aspecto. É didático. É como se fosse uma pregação sem necessariamente aqueles que falaram estarem aqui na nossa frente falando alguma coisa. Nós somos instruídos através deles. Então, isso quer dizer que, se levado ao pé da letra da nossa conclusão lógica, a posição nenhum credo exceto Cristo é contrária ao mandado da Bíblia para se colocar debaixo do ensinamento da Escritura conduzido por homens ordenados. É como se estivesse dizendo assim: eu não vou me submeter e não quero me submeter a estas verdades, ainda que sejam verdades bíblicas, proclamadas, escritas, ensinadas por homens que foram chamados por Deus para ensinar todo o conselho de Deus.
porque é justamente isso que os ministros são chamados a fazer. E aqueles que escreveram padrões, como aqueles que nós temos, por exemplo, que nós adotamos na nossa adoração pública, ou como a interpretação da Escritura, Confissão de Fé de Westminster e os credos ecumênicos, são padrões realmente que possuem autoridade sobre nós, não simplesmente porque homens escreveram, não simplesmente porque estão aí há muito tempo, mas porque são a expressão clara da verdade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Por essa razão, então, nós nos submetemos a isto. Mas algumas pessoas realmente vão ter dificuldade com isso, né? E vão dizer assim, não, somente a Escritura e a Escritura somente. E nós afirmamos isto. Nós afirmamos o que nós chamamos de sola Scriptura. Mas isso não significa que nós não possamos falar algo que não seja necessariamente as palavras da própria Bíblia. Porque, por exemplo, quando você pensa na pregação, se alguém disser, só pode ser dito o que é inspirado por Deus. Então, o pastor deveria talvez abrir o texto bíblico aqui, ler o texto bíblico e acabou-se. Ou ler o texto bíblico sem explicar nada, porque afinal de contas o que importa é o que a palavra de Deus realmente está dizendo, sola a Escritura, somente a Escritura e pronto. Só que o que acontece? Não é isso que acontece. O que acontece naturalmente, né? O que acontece é que eu vou abrir o texto, eu vou explicar o texto e vou aplicar o texto. Então há palavras que são além da Escritura Sagrada, mas não contra a Escritura, mas explicações claras das verdades bíblicas, com as minhas próprias palavras. Então, como alguém falou, o próprio Dr. Paipa, ele falou o seguinte, que todo sermão seria uma afirmação credal. É como se eu estivesse apresentando, através da Escritura Sagrada, proposições teológicas e bíblicas extraídas da própria Escritura, mas não são necessariamente leituras da Escritura. Então, são coisas que são extraídas dela. Nenhum pastor, ao ler o texto, ele somente lê o texto, mas explica e apresenta afirmações credais. Toda leitura e reflexão teológica culmina, vai virar necessariamente uma proposição teológica. E assim se faz teologia, né? Então, a teologia sistemática é fruto da reflexão teológica, que vai então se tornar uma proposição teológica. E é estranho quando algumas pessoas vão contra isso, inclusive no seminário. Eu escutei um professor no seminário dizendo assim, não quero saber dos credos e confissões da igreja, catecismo, nada disso. Não, teologia sistemática, não, nada a ver. Eu quero a teologia bíblica. O resto não importa. Mas como assim? Todo fruto, o fruto da teologia bíblica, exegese bíblica, teologia bíblica, vai culminar em proposições teológicas. Não tem como fugir dessa realidade. Então é estranho uma afirmação como esta. Então nós fazemos isto realmente o tempo inteiro. E os padrões ou credos, eles são realmente questões que são necessárias na igreja e são um labor ou fruto de um labor da Igreja de Cristo. Se você quiser aprender mais sobre isto, eu recomendo que leia este livro. Ele vai falar muito sobre a importância disto e por que razão nós devemos ter credos de fato escritos. Mas então, as confissões históricas, elas resumem o quê? Elas resumem as doutrinas principais da Escritura, não só com o propósito de confessar a fé em público, como nos diz Romanos 10:10, ou Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25, mas também para nos ajudar a guardar centralmente em nosso pensamento as verdades fundamentais do cristianismo. Então, elas servem para isto. Quando nós olhamos para a poderosa afirmação de Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, que é aquela afirmação que já foi exposta aqui em Marcos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nestas palavras, nós encontramos o que seria uma definição da essência da fé cristã. E uma definição do que seria aquilo que nós não necessariamente falaremos com estas palavras, mas aquilo que nós expandimos em mais detalhes como fruto dessa mesma afirmação. A afirmação é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os credos e as confissões, elas simplesmente substanciam com mais detalhes o sentido que há por trás dessa declaração. Ela vai explicar, vai expandir uma declaração como esta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós encontramos isto com muita clareza nos nossos padrões doutrinários, sendo explicados a nós.
Então, realmente, quando nós pensamos sobre essa questão de credos e confissões, ela se torna realmente importante, porque no final das contas, sendo fiel à Escritura, é tão autoritativo quanto outras declarações da Bíblia, porque são doutrinas de Deus extraídas da sua própria palavra. Então, quando nós pensamos sobre esses padrões e a importância deles, nós pensamos sobre a ideia deles envolvidos conosco na questão da corporatividade. Como escreveu Daniel Hyde, as palavras anteriormente que eu falei aqui são palavras do próprio John Payne no livro dele, mas o Daniel Hyde, no livro chamado O que é um culto reformado, ele vai falar o seguinte. Ele vai dizer que recitamos a palavra como uma declaração corporativa de nossa fé comum. Nós recitamos. Fazemos isso por quê? Porque nós somos um corpo unido. Fazemos isso, então, corporativamente, todos juntos. Então, assim como há um só pão, assim há também uma só igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 17. Então, assim, nós confessamos a nossa fé comum, porque Jesus disse: todo aquele que me confessar dentre dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso de número 32. Então ele vai dizer assim, na confissão de fé, nós oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Então nós usamos os credos ecumênicos, niceno, atanasiano, credo apostólico, antigos, na adoração. E eles têm sido confessados e usados como o quê? Como resumos da fé por todos os segmentos da igreja, em todos os séculos, em todo lugar. São como que resumos ou no caso de declarações como Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, expansões mais detalhadas destas verdades para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no credo apostólico, fazemos uma afirmação pessoal de nossa fé, como dizemos, creio. No credo niceno, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como diz Judas, versículo 3, é expressa no corporativo cremos. Credo apostólico, eu creio. Credo niceno, nós cremos. Apresentando então a fé corporativa da única igreja do Senhor Jesus Cristo. Então há um aspecto corporativo. É quando declaramos isto conjuntamente, nós, povo de Deus, juntos. Então, a confissão, ou a confissão, a expressão de palavras encontradas nos padrões doutrinários, eles são, como vai defender o Carl Trueman nesse livro, são como que um louvor. Nós podemos olhar para a confissão como louvor, que aponta para um aspecto doxológico na adoração pública. De louvor a Deus. Doxológico. Louvor ao Senhor na adoração pública. Né? Além de ser também didático, a gente vai ver um pouco isto. Mas vejam, quando nós olhamos para Romanos capítulo 10, versos 9 e verso número 10, nós encontramos palavras que são muito conhecidas. Né? Romanos capítulo 10, versos 9 e verso de número 10, que diz assim. Porque a palavra da... Romanos 10, 9 e 10. Estava lendo o capítulo 9. Diz assim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa a respeito da salvação. E é interessante, né? Confessares a Jesus Cristo como Senhor. E o que o Carl Trueman vai defender, e outros teólogos também, acerca disto aqui, é que há uma confissão, uma exposição, uma declaração verdadeira com os lábios da minha fé em Cristo. E envolve aqui todo tipo de confissão pública feita de Deus sobre Cristo, sobre a salvação feita por todos aqueles que foram salvos por Cristo. Né? Então,
essa é a ideia que nós somos chamados a nutrir na nossa vida. É uma verbalização daquilo que nós cremos. Uma verbalização e confessamos então isto publicamente. Então, para Paulo, doutrina e doxologia, doutrina e louvor, não são coisas separadas. As verdades do Evangelho, as verdades da Escritura, o levam de modo repetido ao louvor a Deus. Então ele encontra as verdades gloriosas de Deus e ele vai formular então expressões de grande louvor ao Senhor. E lendo então suas cartas, momento a momento nós ficamos impressionados pelo fato de as declarações doutrinárias serem proferidas de uma forma que expressa o puro deleite e alegria que Paulo tem em verbalizá-las. Nós poderemos, por exemplo, olhar a confissão teológica como sendo doxológica. A confissão bíblica dos nossos padrões como sendo uma oferta de louvor também a Deus. Paulo vai fazer isto diante de verdades bíblicas. Quando você olha, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Nós encontramos lá uma afirmação teológica bem feita pelo apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 16. 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí é onde entra aqui a declaração do apóstolo Paulo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É como uma expressão teológica do próprio apóstolo Paulo diante das verdades gloriosas do Evangelho, e ele apresenta isto aqui em proposições, como se fosse uma espécie de credo. Então, um esboço de alguns elementos centrais de sua cristologia é apresentado para nós, pelo próprio apóstolo Paulo. Então, nesta breve passagem, ele faz uma declaração normativa sobre a revelação de Deus, o papel do Espírito na obra salvadora de Cristo, o testemunho dos anjos, a proclamação do Evangelho, a fé resultante e a ascensão de Cristo à glória no espaço de algumas breves frases. Porém, isso é mais do que apenas um conjunto de proposições doutrinárias. É também um ato de louvor. Está como que expressando louvor através dessas suas proposições teológicas. Interessante isto, não é? Isso é o que diz o próprio Carl Trueman. Então não há oposição ou distinção entre doutrina e doxologia. Doutrina e doxologia caminham juntos aqui. Então a expressão de louvor, ela está firmada e é constituída por uma expressão de teologia. Então este é um ponto vital e fazemos bem ao lembrar que nossos credos e confissões não são só limites territoriais que vai identificar quem herege, quem não é, quem tem a verdade bíblica, quem não tem, separar a gente dos falsos ensinos, de forma nenhuma. Como o próprio Carl Trueman diz, eles também surgem do desejo de louvar a Deus. E o conteúdo desse louvor deve ser o mesmo dos credos e das confissões professadas. Paulo, mais uma vez, passa de uma condição, de uma declaração sobre a missão de Cristo até uma explosão doxológica. Mais uma vez o próprio apóstolo Paulo nos ensinando isto. Ele vai fazer uma declaração sobre a missão de Cristo e então ele vai explodir numa expressão de louvor a Deus. Quando você olha, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 até o verso de número 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 17, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele
para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvor do apóstolo Paulo. Termina em doxologia, expressão teológica muito firme e precisa do próprio servo de Deus. Então essa passagem é um notável exemplo de como doutrina, testemunho pessoal e louvor podem ser entrelaçados de maneira maravilhosa nas palavras de um cristão. Interessante. Ao atacar os falsos mestres, Paulo afirma de modo inevitável o verdadeiro ensino como alternativa. Falso ensino, verdadeiro ensino como alternativa, apresentada por ele mesmo. Para ele, essa afirmação jamais existe por si mesma ou para si mesma. Ela conduz a louvor. Uma expressão de louvor a Deus. Os credos, inclusive, foram feitos em ocasiões em que havia oposição à verdadeira fé, né? Então, os credos feitos na Igreja de Cristo, nos primeiros séculos, haviam declarações contrárias à verdadeira ortodoxia, e então os credos eram confeccionados para combater o falso ensino e explicar também a verdadeira teologia. Então nós temos credos sustentados aí há séculos, justamente fazendo um pouco do que o próprio apóstolo Paulo fez em defender a verdadeira fé. Mas isso também tem um aspecto doxológico. Então vejam, culmina em louvor. E essa é a ideia do próprio Carl Trueman quando ele vai tentar apresentar esses padrões, não é, como sendo utilizados na adoração pública, justamente como essas expressões de louvor do povo de Deus. Mas não somente isso. Qual a utilidade, então, dos credos? Os credos, eles podem desempenhar um papel vital no louvor da igreja. Assim, então, os credos apostólico e niceno, por exemplo, muitas vezes tiveram um lugar nas liturgias históricas da igreja como algo a ser recitado, em alguns casos até cantado, pela congregação como parte da reunião de adoração. Então, ao recitar os credos, o propósito não é apenas declarar um conjunto de verdades em proposições. Ao recitar em conjunto as palavras do credo, cada membro da congregação identifica-se de maneira pública com quem? Com todos os outros membros, expressando unidade corporativa da fé no Evangelho comum. Então, quando nós lemos aqui, em uma só voz, é isso que nós estamos fazendo. De maneira pública, com todos os membros, expressando a fé comum que nós temos em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, na sua igreja, na sua obra, declarações de fato fundamentais. Então, eles também estão expressando sua fé em comum com todos os outros cristãos da história, que declararam verdades como estas. E futuramente outros declararão essas mesmas verdades que nós, que já seremos passados, né? Para muitos, todos nós juntos expressando essas palavras que testemunham a respeito do próprio Cristo. Então, os credos realmente eles são muito importantes. Além disso, eles estão, nós, lembrando cada um ao outro de quem Deus é e do que Ele fez. Então sempre há um aspecto corporativo que instrui ao outro que está ao lado, que recorda, que traz afirmações claras acerca da palavra, do Evangelho, de tudo. A gente já percebe como isto também não envolve somente um louvor, mas envolve um aspecto didático. Eu estou sendo instruído, você está sendo instruído acerca de Deus e da sua obra. Então o que é que os credos fazem? Os credos ou catecismos? Os credos tornam-se, vai dizer Carl Trueman, um meio de cumprir a declaração pública exigida dos crentes por Romanos capítulo 10, que nós lemos. Os credos tornam-se um meio de cumprir a declaração pública exigida dos crentes por Romanos 10. A confissão, que é dito lá, aí ele vai botar assim, o documento, são nossos padrões confessionais. Não está dizendo que necessariamente está se referindo a isso, né? Paulo lá, confissão de fé de Westminster, não é isso não. Mas a ideia é que a ideia de confissão é de expressar a nossa fé. Então nós temos a nossa fé muito bem definida e muito bem delimitada nos nossos padrões doutrinários. Então ele vai dizer, a confissão, o documento, não é? Torna-se uma confissão,
o ato de testemunhar a respeito de Cristo diante da igreja e do mundo. Então, aquilo que nós cremos se torna uma confissão dos nossos próprios lábios. Aquilo que nós cremos não fica somente aqui, ela encontra guarida no nosso coração e ela vai se expressar nas nossas palavras, ditas com toda clareza, em um alto e bom som, diante daqueles que estão ao nosso redor, sendo eles nossos irmãos ou alguém que está visitando a igreja e que vai ouvir declarações e afirmações verdadeiras sobre Deus, Cristo, o Espírito, o Evangelho, bem como para o mundo perdido. São a expressão disso. Então, ao recitar em conjunto o Credo Niceno, por exemplo, em um domingo, lembramos uns aos outros da identidade de Deus, da identidade desse Deus em termos trinitários. É como se fosse o que o próprio apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 1. É um modelo das sãs palavras. Um modelo das sãs palavras que o apóstolo Paulo confiou a Timóteo. Inclusive, esse texto de 1 Timóteo capítulo 1, onde você vai encontrar base para credos e confissões na igreja. Tem uma palestra muito boa do próprio Joseph Piper, o Dr. Piper, sobre credos e confissões, base bíblicas para credos e confissões. Muito interessante acerca disto, esse livro aqui também ajuda bastante com isto. Então, é um modelo das sãs palavras e a recitação corporativa do mesmo reforça-o em nossa mente. Então, essa recitação não é por si só suficiente. Ela precisa estar ligada a uma espécie de instrução clara. Então, como cristãos, nós devemos esperar que o culto sempre seja uma experiência de aprendizado também. É isso que é didático. Não pense que o que entra na adoração pública é algo que entra sem um propósito, sem sentido, de todo jeito. Não. Então, isso exige de nós não apenas o chamado de ministros capazes de nos expandir o sentido teológico daquelas questões, significa que devemos ocupar o culto da adoração com material que nos leve à maturidade. E esses materiais nos levam à maturidade realmente, tanto na nossa adoração como na nossa vida cristã. Eles são, de fato, muito úteis para tudo isto. Então, há explicações para a igreja. E é interessante. Aqui nós não temos, como nas igrejas reformadas, uma pregação pela manhã do Catecismo de Heidelberg. Então, vão pegar o Catecismo e vão fazer uma exposição daquilo. Alguns, ao invés de fazer uma exposição direta da pergunta daquele dia do Senhor, eles vão pegar um texto que sustenta aquela doutrina e vão expor esse texto explicando aquela doutrina. E é interessante, de fato, isso é muito didático. Eu não faço isto aqui, mas eu tento amarrar as minhas pregações, como que é declarado nos nossos padrões, com o propósito de alguma forma, instruir a igreja nessas verdades que são encontradas na Escritura Sagrada. Então, há sempre uma utilidade disto com fim didático. Então, não se torna somente uma declaração pública nossa em louvor a Deus, mas também nós somos comunitariamente instruídos e mutuamente edificados quando nós fazemos isto na adoração pública. Então, há realmente uma utilidade muito boa e prática para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu até procuro tentar, não sei se você percebe isto, mas quando a gente faz a confissão da nossa fé, logo em seguida tem a oração, ações de graças e súplicas. E a ideia é procurar orar justamente por essas questões. Lemos sobre Cristo, Salvador, agradecer por Cristo, o meu Salvador. Lemos sobre Deus que se revelou na sua palavra. Oramos dando graças a Deus por Ele ter se revelado na sua palavra. Lemos o credo apostólico. Louvamos a Deus porque Deus preservou na sua providência durante séculos a graça de conhecermos a verdade bíblica acerca dele, do Filho e do Espírito. Então damos graças a Ele. Então há uma conexão realmente em toda a adoração pública visando a edificação da igreja, o louvor de Deus e a glória do seu nome, porque é exatamente para isto que nós fomos criados e na adoração pública não pode ser diferente. Então, primeiro, sobre a utilidade ainda dos credos, e a gente vai estar concluindo aqui, sobre a utilidade dos credos e catecismo na adoração pública. A congregação passa a conhecer melhor o catecismo escolhido, quando nós lemos os catecismos, e essa ação cumpre o conceito de inculcar o modelo das sãs palavras na mente do povo de Deus. Então isso é muito útil para fixar na nossa cabeça os nossos padrões doutrinários e os modelos das sãs
palavras que nos foram entregues. Segundo, quando é feito de maneira refletida, pode ser um elemento óbvio no drama do culto. Uma passagem catequética sobre a lei é apropriado, por exemplo, ele vai dizer aqui, antes da oração de confissão, uma passagem sobre o Evangelho como parte das palavras de segurança, a certeza do perdão, uma passagem sobre a doutrina de Deus, de Cristo ou da salvação, como confissão básica de fé e oferta de louvor a Deus, e etc. Então, os catecismos, eles são... Falei com você? Os catecismos só são documentos mortos, ele vai afirmar. Interessante, o Carl Trueman. Os catecismos só são documentos mortos e frios, se alguém decidir transformá-los nisso. Vai dizer assim, se eu decidir transformar isto como algo frio na igreja, algo que é usado de qualquer forma, né? Que alguém pode dizer assim, isso é muita formalidade somente. Eu leio o catecismo, mas depende de quem lê. E depende do espírito que nós lemos isto. Se você for falar sobre formalidade, eu posso fazer de tudo uma formalidade. Uma oração simplesmente formal. Um cântico congregacional somente formal. A leitura da Escritura somente formal. Depende então de quem se utiliza disto. E eu posso me utilizar disto verdadeiramente. Com grande alegria no coração e expressando isto na adoração pública realmente. Então, os catecismos só são documentos mortos e frios se alguém decidir transformá-los nisto. Então, muita gente vai achar estranho isto, vai achar uma formalidade e um negócio programado, um negócio esquematizado demais, querem algum tipo de espontaneidade. Espontaneidade é assim, né? Acho que é assim que fala essa palavra. Querem a questão espontânea na adoração pública. E aí olham para isso aqui e pensam, rapaz, a liturgia dessa, esse Rafael gosta de negócio, né? Realmente, a adoração pública, a Escritura, você não vai encontrar nenhuma expressão dizendo assim, adore com espontaneidade, mas você vai encontrar, você deve servir a Deus com ordem e decência. E toda igreja, por mais que falem em espontaneidade, né, que esperam algum tipo de coisa dessa natureza, todos eles têm um culto que é programado, ainda que não tenha uma liturgia, tem uma liturgia. Como na questão dos credos, ainda que digam que não tem credos, possuem um credo. Possuem uma forma de adorar a Deus, pré-estabelecida. E na maioria das igrejas que falam em espontaneidade, nas músicas deles, você vai perguntar sobre eles, quando eles prepararam os cânticos para a adoração, eles vão dizer, preparamos na quinta-feira, ensaiamos desde quinta-feira, para cantar aqui com espontaneidade. Que conversa é essa, bicho? O cara ensaiou tudo, inclusive as palavras que eles vão dizer para emocionar alguém. Né? Espontaneidade é você chegar na igreja e você cantar naquela ocasião, como na maioria dos casos aqui. O Jonathan, ele dá uma ensaiada para tocar direitinho ali, mas a igreja do Senhor canta aqui. Às vezes nós pegamos antes do culto, então cantamos uma vez, dá para cantar? Dá. A gente canta. Mais espontâneo do que isso. Até ele vai falar, né? Ele vai dizer assim, que foi um pastor de uma igreja batista, galesa, eu acho que é isso aí, o cara vai falar assim, na sua igreja não há espontaneidade. Ele perguntou para ele, quando foi que você começou a ensaiar os seus cânticos? Ele, na quinta-feira. Aí ele falou assim, eu estou 48 horas, sou 48 horas mais espontâneo do que você. Quer dizer, eu não preciso desse negócio todo, né? Você não é tão espontâneo como você imagina. Né? Então, não é necessariamente ruim, é na verdade algo bom para a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós temos essas questões então bem estabelecidas e bem pensadas para a edificação do corpo de Cristo e a edificação da igreja em comum. Então, considerando-se que um bom catecismo transborda de belas declarações sobre quem Deus é e o que Ele fez, com um pouco de reflexão e cuidado, eles podem enriquecer a ação dramática que deve caracterizar o culto de adoração cristã. Deve compor isto, e isto é realmente muito bom. Então, nós encontramos e concluímos aqui sua importância tripla. Né? Qual a importância tripla? Podemos caracterizar essa ação corporativa como detentora de importância tripla. Ela é importante no nível congregacional, por quê? Porque todos os membros lembram uns aos outros da identidade de Deus. Sua importância também está no nível do relacionamento da congregação com a cultura mais ampla, quando, à semelhança da doxologia de Paulo, em 1 Timóteo 1, a igreja,
como corpo reunido, nega de forma explícita, pública e desafiadora as alegações de todos os outros pretendentes ao trono divino. Dizendo assim, essa é a nossa verdade, esta é a verdade da Escritura. E então nós nos opomos grandemente ao falso ensino do mundo. É uma declaração para o mundo sobre aquilo que nós cremos e nós fazemos forte oposição ao falso ensino. E é importante também em relação a Deus. Por quê? Pois representa a entrega a Ele da glória e honra que somente a Ele deve ser dada. Que somente a Ele pertence. Então é um fantástico ato de rebelião contracultural em nome de Deus. Confissão da nossa fé. Então por isso se faz muito importante. Essas razões e muitas outras que você pode encontrar em Carl Trueman, Imperativo Confessional, muito útil e um livro muito bom sobre isto. Então, meus irmãos, essas são algumas razões que nós apresentamos como razões para nós perseverarmos em termos sempre, na nossa adoração pública, a graça de, junto a toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo, confessarmos a nossa fé pública diante da Igreja, diante do mundo e diante do nosso próprio Senhor, como adoração ao nosso Deus. E é isso, faltam 3 minutos para meu dia, não quero nunca passar mais.